só, que isso, esse homem estupendo, pessoal. Um X da atualidade, né? Hoje, com mais uma formação, temos várias formações. Você vê que aqui, né, pessoal, né, jogo, pô, tô botando Thierry Henry, aí entra o Benzema, e porra, Cristiano Ronaldo. Mas no final, né, pessoal, o show é seu, o show é nosso, o show é no programa prestigioso das quartas-feiras da internet, né, pessoal? E nas segundas-feiras pra galera que tá no live, né, assistindo ao vivo, que é aquele mestre que tá sempre nos... Não, vamos buscar ele aqui, que é o nosso X da atualidade! Muito divertido, pessoal, e muito importante estar com vocês, né? Muito maravilhoso, né? Estou hoje aqui ao lado desta figura que vai falar com vocês agora, senhor Gabriel Mendes, né? Que vem abrilhantar a temporada de 2017 do Projeto X. Mestre, seja bem-vindo, estamos juntos. Esse ano é um ano proveitoso. Fala aí com a galera, mestre. Meus lindos, meus cosmonautas, é um prazer inenarrável iniciar esse ano de 2017 com esse quadro que é o quadro dos quadros, né? Isso! O X da atualidade. Isso? Vim aqui, é claro, fazer o meu famoso meio de campo, jogando a bola. Justamente para ajudá-los nesse caminho tão difícil que é o caminho dos concursos. Tô de choque agora, né? É loja de Playson, né? O pessoal falou aí. Vou ficar até com $100, né? Comprei aí. Mentira, comprei em Madureira. Sacanagem, paguei só as prestações para Mas, galera, obviamente tem aquele iniciozinho, e daqui a pouco vamos começar, pessoal. A aula só começa em 6h27. Gente, na verdade, esse é um momento de reencontro com vocês. Estamos sempre com a nossa Legião X, mandando agora um beijo maravilhoso para Campos dos Goitacazes, para a galera do Exag Medicina da Barra da Tijuca, para a galera do Educandos, para a galera do Sistema Elite de Ensino, para a galera do Pense, para todas as redes na qual nós trabalhamos e para o Brasil e o mundo, né, pessoal? Nós temos a Legião X no Canadá, temos Legião X no Japão, Legião X na Inglaterra, Legião X até na Suazilândia, Angola, que isso, né? Moçambique, gente, Maurício, né? Que isso, né? E nos Falklands, porra, gente, somos internacionais, somos nacionais, somos extradimensionais, somos seus e estamos aqui hoje para mais um assunto importantíssimo, né? Que é o crescimento, a ascensão da extrema-direita na Europa. Gabriel Mendes, você achou que não, será que estamos voltando no tempo? Não, isso. É um tema mais atual. Mas o Hitler vai voltar, gente. Calma, Tem pano pra manga pra gente discutir. A nossa ideia no primeiro momento aqui é fazer um debate até um pouco mais histórico. E no segundo quadro, como você já está acostumado, no segundo bloco a gente já faz uma análise mais do contexto contemporâneo, né? Gabriel, a gente pode hoje começar aqui, né, fazendo uma análise até para não demorar mais para entrar no assunto, de contextos históricos onde esse processo de ascensão da extrema-direita já foi visto anteriormente, né? Muito bem. E tivemos no século XX e no início dos dois séculos, né, no 20 e no 21, momentos similares, né? E é sempre legal fazer esse paralelo, acho que a gente poderia começar por aí, né? Muito bem. É importante para a gente entender esse contexto histórico, significa entender conceitos que são criados num determinado momento e que depois são redefinidos. Sim, né? Falaremos muito sobre esses conceitos que claro, recebem novas ideias. Novas luzes, né? Exatamente. Falar, né? Então hoje é importante a gente começar o nosso debate aqui entendendo onde é que se origina essa tal de fascismo, em que contexto específico. Então a gente vai começar trabalhando aqui justamente o pós-Primeira Guerra Mundial. Para a gente entender a ascensão do fascismo, a ascensão desse discurso da extrema direita, é importante a gente voltar no tempo. E voltar no tempo significa voltar exatamente no ano de 1919. Aquele tratado maravilhoso que abriu o precedente para uma nova guerra, é chamado de Tratado de Versalhes. Porque o Tratado de Versalhes, ele já começa... de questão de vestibular várias vezes. Exatamente. Né, ele começa como um processo que já antecipa, que já dá indícios, como o próprio Hobsbawm gosta de falar lá na Era dos Extremos, né, que a gente pode pegar a guerra e dividi-las espatiá-las em duas partes. É um grande conflito dividido em dois atos. E o que marca essa passagem, o que marca esse momento é justamente o Tratado de Versalhes. Tratado esse que impõe duras penas, principalmente à Alemanha, e que vai trazer resultados nefastos quando em 1929, 10 anos depois do tratado, ocorreu uma grande crise, uma grave crise no capitalismo que vai varrer todo mundo ali que está sobre a égide desse sistema, né? É como se fossem sementes, né, de uma mesma árvore, né? E um processo que no futuro
vai dar frutos tenebrosos, né? A gente percebe aqui no pós-Primeira Guerra Mundial uma explosão econômica, né, Gabriel? Que de repente você pode comentar que os Estados Unidos atingiram o seu apogeu, representando ali um vulto muito significativo na economia internacional e que vai ter a vertente republicana seguidamente no poder, né? São aulas que a gente já fez aqui. Se você tem dúvidas sobre republicanos e democratas, volta lá numa aula nossa X da atualidade sobre eleições dos Estados Unidos, que a gente faz uma leitura breve acerca disso. Mas ter 3 presidentes republicanos representava essencialmente o quê, Gabriel? Basicamente representava os ideais do liberalismo, né? Daquele liberalismo chamado de liberalismo clássico, né? Daquela onde o Estado ele não intervém, né? Adam Smith, né, exata, não é mão invisível do mercado, a economia que se autorregula, e justamente a ascensão de 3 presidentes nos Estados Unidos republicano, isso é muito interessante porque eles vão, apesar dos indícios que a própria economia dá, que esse sistema apresentava certos perigos, por conta da adesão e dessa ideologia fortemente liberal, esses 3 presidentes não vão intervir. Mas, professor, do que você está falando, afinal de contas? Amigo, Estados Unidos antes da Primeira Guerra Mundial, déficit de 3 bilhões de dólares. Ou seja, os Estados Unidos antes da Primeira Guerra Mundial era um devedor. Pós-Primeira Guerra Mundial, nós temos um superávit de apenas 11 bilhões. Olha os Estados Unidos que entra na guerra e olha os Estados Unidos que sai da Primeira Guerra Mundial. Um país, uma economia extremamente fortalecida, um entusiasmo toma conta dos governos dentro dos Estados Unidos e aí a gente vai ter um crescimento econômico que é muito interessante, Thiago. Até a gente fazer um parênteses aqui, que quando você vai falar da crise de 29, acredita-se que trata-se apenas de uma crise industrial, quando na verdade não. Todo o sistema, toda a economia norte-americana vai ser afetada por um problema causado por esse entusiasmo e pela falta de controle, chamado de superprodução. Superprodução. Importante lembrar, né, pessoas, características aí, né, com esse parênteses do Gabriel, que a produção ligada a esse momento aqui é uma produção em massa, né, associada ao Fordismo e Taylorismo, onde você tinha estoques elevados, uma produção rígida, né, gente, pouca variedade de produtos. Então você fabricava muitos produtos com uma pequena variedade. Obviamente o mercado não conseguiu absorver de forma, né, ideal esses produtos, pelo menos não no desejo, né, que as empresas almejavam, né. Isso vai levar à quebra da Bolsa de Nova York, né, um excesso tão grande de oferta que desvaloriza os produtos e as ações das empresas, levando à quebra da Bolsa, levando a uma crise grave na economia mundial, porque esse é um processo epidêmico, né. E aí um parênteses que a gente pode fazer: a crise mais grave desde 1929 só foi acontecer em 2008 nos Estados Unidos e em 2009 na Europa. Então estamos no momento, hoje, pós uma crise de vulto enorme dentro do cenário capitalista, tal como o fascismo e o nazismo, que o Gabriel vai falar, também foram precedidos por uma crise de vulto gigantesca em termos capitalistas, né? Que levou a uma mudança das próprias instituições políticas, né, Gabriel? Novas propostas, novos direcionamentos, né? Importante, até dando continuidade ao que você falou, essa crise vai ser uma crise muito importante e uma crise de proporções tão grandes, porque justamente nesse período aqui a gente já fala de uma economia que está interligada. Interligada, exatamente. Ou seja, a gente já vê uma economia que hoje não era globalizada, mas sim, já era fortemente exatamente interligada, né? É o que eu ia dizer, a gente não pode chamar de uma economia globalizada, mas uma economia que já estava fortemente interligada. Sim. E que vai causar aquele famoso efeito dominó, né? Até porque, lembrando... Até o Brasil entra na dança, né? O café brasileiro vai para Cucuí. Exatamente. É só você lembrar que, por exemplo, a gente tem os Estados Unidos da década de 20 tendo 1/3 de toda a produção mundial. Sim. 44% da produção industrial do mundo era norte-americana. Ou seja, quando esse entusiasmo começa a mostrar os seus limites, aí é o que eu ia dizer, o famoso macetinho, superprodução, subconsumo gera crise, vai justamente alcançar os Estados Unidos e, consequentemente, o mundo, o famoso 24/10/1929, o crack, a quebra da Bolsa de Nova York, né? Dentro do mercado financeiro, uma perda muito grande de valor, isso levando um efeito cascata, um efeito dominó absurdo, que vai levar a uma crise generalizada do capitalismo. Amigo, massa, né? Exatamente, querido, se isso vai ser ruim
para as economias desenvolvidas, como por exemplo os Estados Unidos, você imagina então em países que passavam já por problemas, como por exemplo era a economia da Alemanha pós Primeira Guerra Mundial. Um país que foi dividido, um país que teve os seus limites impostos de maneira muito dura pelo Tratado de Versalhes, em termos de contingente militar, em termos dos próprios investimentos, afinal de contas, os custos da guerra foram todos, deveriam ser todos pagos pela Alemanha. Obviamente isso causou na Alemanha, que já era uma economia bastante deficiente, um problema que é absurdo, que é uma população vivendo num estado de completa miséria. E aí vem a forma como os políticos vão se comportar diante disso, né? Porque o político, ele é o representante do povo e ao mesmo tempo ele tenta angariar a popularidade para poder conseguir se consolidar no poder, né? Você tem aqui duas vertentes muito claras de estados largos. Longe de mim querer comparar o Roosevelt com o Hitler ou o Mussolini, mas são estados largos. Ou seja, no pós-crise de 29 liberal de estado mínimo, você vai ter nos Estados Unidos o New Deal, que é um novo acordo proposto por Franklin Delano Roosevelt, que vai trazer, né, posteriormente, um embasamento teórico do nosso amigo John Maynard Keynes, né, o keynesianismo, que vai propor uma intervenção estatal em termos econômicos, né, e a garantia do bem-estar social, que é o welfare state, somente com a população empregada, com moradia, com estrutura básica social, você poderia pensar num ritmo de consumo crescente por parte das empresas, né? Então, você vê, os Estados Unidos, eles já seguem essa vertente. Só que na Europa, Gabriel, a coisa, ela também ganha um corpo mais largo por parte do Estado, só que de uma forma extremamente contundente, ou talvez esteja sendo eufemista, né? Agressiva, exatamente, né? São duas palavras que você falou que são importantes. É o Estado sendo ressignificado, sim, enquanto seu papel na economia, e ao mesmo tempo a gente também percebe uma mudança muito importante na forma como o Estado age. Sem dúvida, muito importante então, isso. Essa questão da agressividade, que é um conceito que a gente faz relação direta com esse modelo, que é o modelo do fascismo e do nazismo, justamente pregam uma nova perspectiva da ação estatal. Sim. Nos Estados Unidos, um Estado que intervém, pensando numa década onde a intervenção... Uma recuperação, né? Exatamente. Ou seja, uma década sem intervenção vai ser sucedida por uma era de intervencionismo, né? Exatamente. Aqui sendo levado à sua máxima potência, né? Um Estado sendo uma coisa tão forte, tão sinistra, que ele está acima de todos, o Estado totalitário, né? Assim, eu até queria perguntar para você, Gabriel, porque existe uma visão do nazifascismo como se eles fossem pessoas, né, satânicas que brotaram do solo e que começaram ali a fazer maldades, jogar raios, né, nas pessoas e fazendo todo tipo de atrocidade. Mas, na verdade, houve uma condescendência por parte do próprio Ocidente com o crescimento dessas filosofias, né? Que é uma coisa que a gente tem que pensar. Esses caras não brotam do nada, né? Um Hitler não surge de uma hora para outra, né? Você tem todo um processo social, né? E até de participação de outros estados, não incentivando, mas talvez até concedendo a possibilidade desse tipo de realidade surgir, né? Muito bem. E aí, o que você falou é fundamental pelo seguinte: esses sistemas aqui, esses modelos, esses regimes políticos só ganham projeção porque recebem apoio financeiro da burguesia industrial europeia, seja na Alemanha, seja na Itália, e mais do que isso, a ascensão desses modelos, que são modelos, querido, tu nunca mais vai dizer que isso aqui, ó, é de esquerda. São modelos... 2017, gente. Já passou de você, passou dessa fase de você acreditar no... porque tem o termo social no partido nazista. Gente, pelo amor de Deus, né? Você tem isso. vários partidos no Brasil que tem legendas interessantes aí e que não tem nada a ver com a sua própria legenda. Partido Social Democrático. Partido dos Trabalhadores, né? E por aí vai, né? Enfim, se a gente pegar o contexto desses modelos aqui, eles também são uma contrapartida de um sistema que no mundo, nesse período, foi intocado pela crise do capitalismo. Sim.
que é justamente a união das repúblicas socialistas Ou soviéticas. seja, lá do outro lado, um outro sistema também de Estado largo estava surgindo, só que tinha uma proposta não capitalista, né? Exatamente. Cometer esse pecado, né? Exatamente. Pode ser enquadrado dentro dessa perspectiva do Estado totalitário, Muito bom. só que com pegadas, com perspectivas diametralmente opostas. Mas você olhar, fortemente nacionalistas, fortemente autoritários, fortemente militarizados, né? Então, a exceção do antissocialismo, né? Porque eles eram socialistas, mas existiam similaridades, né? Que às vezes a gente precisa entender, né? Ou seja, era um processo mundial pós uma crise sem precedentes, né? E que vai levar à ascensão de um, né, tipo de sistema bastante controverso, né? Pois, professor, Então, parece até com o nosso... Parece com um quadro... na verdade a ideia é essa, a gente plantar essas sementes para entender o que está acontecendo no contexto atual. Mas só para a gente dar uma destrinchada aqui, Gabriel, para a gente finalizar esse primeiro bloco, nessas características do nazifascismo. Vamos ao primeiro ponto importante. Entender que nazismo e fascismo, essencialmente, são modelos que apresentam essas características. No entanto, o nome nazismo não significa que não seja um Estado fascista, ele é fascista. Sim. É apenas uma característica porque entre as particularidades do nazismo nós temos o famoso antissemitismo, né? Que é aquela aversão, o ódio aos judeus. Mas trata-se basicamente de um modelo de regime político muito parecido. Inclusive a própria criação do Partido Fascista e do Partido Alemão são basicamente na mesma época. O Partido Fascista inaugurado, né, criado por Mussolini, Benito Mussolini, em 1919, e o Partido Nazista, que não foi criado pelo Hitler. Interessante, o Partido Nazista, ele na verdade surgiu lá em Munique como um partido de esquerda. O Hitler participou dos primeiros eventos do partido e se apropriou do partido, só que dentro de um modelo ideológico completamente diferente. Pra si, Por né? isso que tem aquela coisa, mas tem tem socialista, Partido dos Trabalhadores, né, Partido Nacional dos Trabalhadores Alemães, né? Aí coloca essa ideia, tem socialista, tem a bandeira vermelha, então é comunista, né? Isso é que a gente mais vê em sala de aula. Não, queridos, pelo contrário. O Hitler sai da Primeira Guerra Mundial, ele é um cabo justamente buscando uma nova forma de tornar a Alemanha o que ela já foi um dia. E aí tem uma ideia que a gente não colocou aqui, mas que é muito presente dentro dessa perspectiva fascista, que é justamente o quê? O romantismo, o idealismo, que é justamente os discursos que nós temos acompanhado no mundo contemporâneo. Fazer a América grande de novo, né? Make Ou America seja, great again. a gente percebe esses discursos sendo aí retomados. Sim. Então vamos às características do nazifascismo. Primeiro, a gente já sabe o que eles têm parecido, exatamente. Nós temos o totalitarismo, o Estado acima de tudo, acima dos interesses individuais, a ideia do grupo, do corpo. Nós temos a questão do autoritarismo. Por exemplo, a gente vê muito no discurso agressivo a ideia de que somos um grupo, eles são outros. O discurso xenofóbico exatamente se enquadra muito bem. O militarismo talvez seja uma característica menos presente, por exemplo, atualmente. Mas naquele momento, onde esses países foram ali devastados, afetados... Era uma forma de afirmar o autoritarismo e totalitarismo. Exatamente, né? A ideia da hierarquia, da organização e, por fim, o antissocialismo. Ou seja, é isso aqui que vai permitir que Hitler, Mussolini, o eixo comece a ascender, tomar territórios e vem aquela ideia, né? É melhor o maluco de direita do que o maluco de esquerda, né? Só que esse maluco de direita queria muita coisa. É isso? Verdade. E aí você percebe, né, pessoal, uma série de raízes históricas que vão nos levar a reinterpretar características atuais, que depois da vinheta a gente volta e continua acerca desse assunto aí. Fica ligado, galera. Valeu. Ah, essa vida de trabalho corrido é sempre uma loucura e nunca dá tempo da gente se atualizar. Mas você tem uma oportunidade de agora estar ligado nas maiores novidades do mundo moderno. Às quartas-feiras, no canal do YouTube do Projeto X, nós temos o X da Atualidade, o programa que substitui esse jornal que você nunca consegue ler. E às quintas-feiras, no Periscope, esse programa é gravado ao vivo, às 7h30 da noite, com direito a chat. Fique ligado com a gente, pessoal. Vem se atualizar. Voltamos e depois dessa vinheta sensacional, vamos agora, pessoal, analisar, né, depois desse embasamento histórico que Gabriel Mendes trouxe para nós,
vamos aqui fazer, primeiramente, um panorama, né, que o Gabriel vai comentar junto comigo, a respeito do cenário pós-crise do euro, porque a gente estava falando lá da crise de 29 como inspiradora de um processo, né, de mudanças políticas bastante significativas. E a gente vai ter, né, pessoal, a crise do euro, né, pós-crise dos Estados Unidos como o evento mais grave, né, acerca, né, do capitalismo desde a crise de 29, e pós esse momento, pessoal, ali nas eleições de 2009, 2010, 2011, que obviamente cada país vai ter um ciclo, mas você vai ter na Inglaterra a saída do Gordon Brown e a eleição do David Cameron, saindo de um modelo social trabalhista para um modelo liberal conservador. Você vai ter em Portugal, né, a chegada de José Sócrates, que vai ser um presidente também voltado para esse cenário liberal conservador. Você vai ter na Itália a eleição do Marco Monti, que também tem a chegada para o modelo liberal conservador. O anterior era o Berlusconi, né, doidão, amigo do Gaddafi, né, presidente do Milan. Na Grécia, você vai ter o Papadopoulos, que vai ser também um presidente liberal conservador. Claro que depois tem a questão do Syriza, que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas naquele momento o liberal conservador vai vencer. Na Espanha, também a questão do Mariano Rajoy, que vence o Zapatero, que era trabalhista, para o modelo liberal conservador. Então você percebe que vai haver uma renúncia ao modelo social e uma ascensão de um modelo liberal conservador que naquele contexto tinha toda uma proposta econômica de austeridade fiscal, corte de gastos, controle das dívidas, para tentar estancar a sangria pós-crise. Mas que já denunciava, né, Gabriel, sementes de uma extrema-direita. Porque, gente, partidos liberais conservadores não necessariamente são de extrema-direita. Mas eles já abrem um campo para que esse tipo de visão política possa ganhar corpo, né, Gabriel? E é importante, são dois elementos que eu acho importante da gente conversar aqui. Primeiro, quando a gente pega a crise de 2008 dos Estados Unidos e, consequentemente, em 2009 na Europa, nós temos um elemento que torna ainda mais aguda a crise. Se em 29 a gente tinha uma economia interligada, aqui a gente já tem uma economia globalizada, rock and roll, né, gente? Nível AliExpress. Os blocos econômicos e principalmente a União Europeia com a economia extremamente integrada. Exatamente. Resultado, amigo, não à toa percebam que tirando a Inglaterra, essa galerinha aqui, ó, faz parte lá da rapaziada. PIGS, exatamente, né, que foram o centro da crise europeia. Principalmente, né? Porque dentro do modelo, dentro do bloco econômico, eram os países que tinham as maiores deficiências econômicas. Conversávamos aqui antes da nossa aula sobre, por exemplo, o caso grego, porque o caso grego é um dos exemplos que deixa muito clara essa transição, que primeiro passa por um modelo liberal conservador, depois... Aí tenta voltar para o modelo socialista, né? Porque o Syriza, ele em 2015 é socialista. O presidente Alex Tsipras, né? Ele vai dizer que vai retomar os valores, né, do socialismo na Grécia, o cara que tinha o Ada Rosa Luxemburgo no seu gabinete, que tem toda uma proposta de esquerda, e que se rende à chamada Troika, que é a Comissão de Austeridade Fiscal da União Europeia, né, a Troika, né, que tem, né, essa submissão da Grécia. Olha só, Grécia, você vai ter que adotar medidas liberais para poder permanecer na União Europeia, ou seja, até o cara que era chamado de bastião da esquerda, que estava puxando a Europa para a esquerda, acabou depois se rendendo ao modelo da direita. Então, você percebe que há uma falência desse sistema populista, trabalhista, socialista europeu para a chegada de um modelo mais à direita, né? Você percebe que, principalmente, de 2010 para adiante, dentro das casas legislativas em toda a Europa, a gente percebe um aumento cada vez maior de grupos à direita, cada vez mais à direita. Um discurso cada vez mais radical, cada vez mais agressivo. E principalmente, né, pessoal, vamos fazer a ligação com o processo histórico, porque justamente é um período onde a entrada de imigrantes tem uma vultuosidade cada vez maior. E aí qual é o sentimento que começa a ser cada vez mais ressaltado? A xenofobia. E é importante você estar ligado, obviamente que o nosso aluno da Legião X já está assistindo várias aulas a respeito das questões do Oriente Médio, que a gente já está apontando pelo menos há 2 anos, onde uma forte crise, né, de guerras no Oriente Médio tem provocado uma diáspora de pessoas, sobretudo da região ali da Síria e do Iraque, buscando a Europa como refúgio. E a Europa fechando as suas portas. E com a chegada de imigrantes num contexto já saturado economicamente, de crise bastante grave, né? Você começa a ter a elevação de um argumento extremamente xenófobo que vai repelir esse imigrante e, o pior, responsabilizar o pobre do imigrante pela crise, o que é bastante covarde, né, pessoal? Uma Grécia com 170% do PIB de dívidas, isso não foi causado pelo imigrante, isso foi causado por uma irresponsabilidade fiscal que se arrastou durante muito tempo.
e que a gente tem aulas que já falam sobre isso. Mas a ideia é você compreender que o imigrante vai ser colocado como o alvo, como bucha da parada, né, como o bode expiatório, culminando inclusive numa saída do Reino Unido da União Europeia. Já tivemos 2 aulas aqui sobre o Brexit, né? Nem vou entrar nesse assunto, mas em maio está previsto que a primeira-ministra Theresa May, que vai suceder o nosso amigo David Cameron, que já era liberal conservador, E que não aguentou. não aguentou a pressão e falou, cara, o Reino Unido tá conservador demais, tá extremo-direita demais. Até eu que sou liberal conservador não tô aguentando. Vou sair. Aí entra a Theresa May, que é do Partido Conservador, que já acionou a cláusula artigo 50, né? Parece até a ordem 99 lá do 49, sei lá, do Star Wars, né? Que o soldado começa a ficar doidão. Artigo 50, o que é isso? Ninguém nem sabia o que era isso. É um artigo que está no Tratado de Lisboa, que dá andamento em até 2 anos à oficialização da saída de um membro da União Europeia, no caso do Reino Unido. Aliás, juridicamente, os caras não estão nem sabendo lidar com esse artigo 50, porque ninguém nunca utilizou ele antes, né? Esse trâmite é novo, ele está sendo executado, e a Inglaterra está totalmente imbuída dessa ideia de romper com a União Europeia. Então existe hoje uma fragmentação, que faz isso. Gente, você tem que entender a ação em cadeia que o Gabriel falou no primeiro bloco, né? Isso gera uma inspiração de comportamentos políticos em outros países, que vai fazer com que, a partir de 2014, nas eleições europeias, partidos de extrema-direita vençam sucessivamente. Se não vencem no executivo, vencem no legislativo. Porque às vezes dá a impressão, e eu acho interessante falar isso, que, primeiro, muitos desses partidos, alguns são novos, como por exemplo o Partido Holandês, que é de 2013. Sim. Mas alguns são A antigos. AfD alemã é 2006, né? Então são Exatamente. partidos muito novos, né? Agora, em contrapartida, você tem a Frente Nacional, que é um partido mais antigo, de 72, tem o partido... O UKIP, que já... O UKIP, ele é um ultranacionalista que agora estranhamente ganha, pessoal, assentos no Parlamento Europeu, mais de 20 assentos no Parlamento Europeu. Tem ideia, o Reino Unido tem direito a 72 assentos e o UKIP tem 23. A Frente Nacionalista Francesa, dos 72 que a França tem direito, tem 21. A AfD alemã, que é extrema-direita também, tem hoje 23 assentos também de 72 que a Alemanha possui. Ou seja, o discurso de extrema-direita ganha força, e não ganha só força nas ruas, ele ganha força nas urnas. Gente, é a maior eleição, a maior votação de um partido de extrema-direita na Alemanha desde Hitler. 14% dos votos internamente na Alemanha pertencem hoje à AfD. O Gabriel falou no último quadro. É um cenário que tem muita correlação com o passado. O Hitler não acendeu do lado, o Mussolini não acendeu do nada. Não foram processos espontâneos e explosivos. Eles foram gradativos e tiveram razões históricas. Ah, Thiago, vocês estão exagerando. Não estamos. Hitler, antes de assumir, ele passou por um grande fracasso, que é o Putsch de Munique. Exatamente. Então esses caras, eles às vezes sofrem algumas derrotas, repensam E as dão suas golpes ideias. e, né, queimam parlamento. Exatamente. A própria Marine Le Pen, que para ganhar espaço, adota até um discurso um pouco mais conciliatório. É óbvio, não. Né? Tendo em vista Eu que nem chegou sou ao tão segundo- nacionalista assim, mentira. exatamente. O fundador do partido é o pai dela, pô. Jean-Marie Le Pen, que é um cara que na Copa de 2006, a França estava na final com a Itália, ele disse que não torceria para a França, porque era uma seleção de negros e usurpadores estrangeiros sujos. Esse cara é um político que já foi pro segundo turno na França. A França, pessoal, né? A les enfants de la patrie, né? Igualdade, liberdade e fraternidade. E lá você já teve um cara que disse tal sandice no segundo turno de eleição. E a sua filha hoje, que sofreu uma derrota, né? Uma derrota. Esperava-se que ela ganharia o primeiro turno, ela não ganhou, ficou até em segundo, mas está muito próximo. Lembre-se do Trump, né? Lembre-se do Trump. Isso não significa que ela Eu, já em tá nenhuma morta, né? condição, diria que o Trump seria presidente da República dos Estados Unidos. E hoje ele é o presidente da República dos Estados Unidos. Isso é muito importante a gente perceber, né, Gabriel? Porque, tal como vimos no último quadro, não é um fenômeno europeu. A gente está analisando a Europa, mas é um fenômeno mundial. Olhe bem os mitos brasileiros. Percebam os discursos. Discurso de chamar sírio, né, de povo desgraçado. Pessoas que estão morrendo com armas químicas, que fogem desesperadamente para outras regiões do mundo, serem chamados de povo amaldiçoado, povo, né, sem luz. Que isso? É interessante, isso faz todo sentido pelo seguinte: você perceber nos últimos 40 anos, ou pelo menos desde a década de 80, há uma alternância de poder entre socialistas e republicanos na França, e que nesse momento uma crise instituída no governo de François Hollande
que é o presidente com menor popularidade nesses últimos 40 anos, tendo ali 22% apenas de aceitação. Sim. Um país que tem uma crise de desemprego chegando a 10%, ou seja, elementos que reforçam ainda mais um discurso de aglutinação, utilizando um nacionalismo exagerado, justamente como esse fator de união, né, esse fator para você ali exaltar os ânimos, a questão patriótica, né, e isso tudo, obviamente, fazendo um discurso contrário àquele que está instituído, ao status quo. Ou seja, a globalização entrando na sua, né, decadência, né, pessoal? A ideia de globalização, aquela ideia de um mundo aldeia global, os globalitaristas, né, dos anos 90, Bill Clinton, né, gente, que vinha bater pênalti no Maracanã com o Pelé, que queria criar a ALCA, hoje você já perde um pouco desse viés, né? Você já começa a ter perdas relacionadas a essa ideia de integração. E o pior, há um conceito que a geografia trabalha muito, que é a reterritorialização. Pensem, pessoal, Guerra Fria, territórios definidos, capitalismo e socialismo, queda do bloco socialista, predomínio global do capitalismo, desterritorializou, ou seja, as fronteiras foram rompidas, os blocos econômicos se formaram, o mercado se torna global, o liberalismo passa a ser novamente a filosofia pregada pelos economistas. Temos que diminuir barreiras, temos que buscar fluxos. E hoje... Escola de Chicago, Escola de Chicago. E hoje você tem vertentes como o Donald Trump, que diz que vai jogar tanto imposto no produto chinês que ele vai ficar mais caro que o produto americano, para forçar o americano a comprar produto nacional. Isso é de um nacionalismo muito forte, é de uma antiglobalização gritante. Até o presidente chinês teve que lembrar o Trump de que existe globalização, porque ele tinha esquecido. O presidente chinês teve que lembrar isso, comunista. E dentro disso, um processo de reterritorialização, que é um conceito de geografia que eu aposto para o vestibular. Porque recriar um território que antes, né, tinha se fragmentado. Né? Então a Europa, né, gente, a ideia da livre circulação, né, Gabriel? A ideia, né, de aceitação da pluralidade, da multicultura, da multilinguística, dá espaço hoje a uma ruptura, a um fechamento. Só antes do Gabriel falar, só para um dado... mais de 50% em pesquisas recentes da população europeia já se diz favorável à proibição de imigrantes muçulmanos. Mais de 50%, pessoal, não é extrema-direita, não. Tem gente de centro, tem gente de esquerda. Então esse discurso, essas características, isso é tudo de extrema-direita. Não, não é. É um processo que abrange muito mais do que isso. Os que foram votar a favor da saída do Reino Unido da União Europeia não foram somente os de extrema-direita. É que a extrema-direita ela carrega a tocha desses ideais de forma mais, né, óbvia. Mas são propostas que envolvem vários grupos políticos. Você pega um país como a França, que tem passado pelo que tem passado nos últimos meses, de ataques terroristas Sim. consecutivos, isso ainda enaltece ainda mais esse discurso. Claro que sim. Essa ideia do etnocentrismo, Claro, que é muito tão bom. caro aos europeus, né? Se torna um discurso cada vez mais aceitável. Esse é o perigo. É esse discurso que lá na década de 30 também começou a fazer sentido para a população. Ah, tá ruim? Então vamos para alguma coisa que seja melhor. Mas temos que pensar na nossa pátria, na nossa bandeira, na nos nossa nossos valores, nossa grandeza. Porque você vamos imagina, nos fazer grandes de novo, Exatamente. jogando bombas do Afeganistão na Síria. E aí você percebe que em países com modelos, com regimes políticos extremamente consolidados, de representatividade, de participação, abrem espaço agora para discursos cada vez mais autoritários, centralizadores, porque justamente boa parte da população, 50%, é gente pra caramba, Gente pra caramba. você percebe que é um discurso que começa a fazer sentido numa população europeia que se vê ameaçada por essa chegada de imigrantes, por essas mudanças, né, que vão acontecendo, desses fluxos que vão se modificando dentro do continente europeu, mas em todo o mundo, é verdade, com essa nova bipolarização que a gente pode falar aí entre Estados Unidos, China, os russos botando a cabecinha de fora ali dizendo, tô dentro dessa parada. E aí já é bi, né? E é importante ressaltar isso. Existem dois grupos, mas ao mesmo tempo a coisa é multi, né? Ela é multipolar, mas ao mesmo tempo existem duas formas delineadas aí, né? É importante entender isso, né, pessoal? É importante entender essa essência. Porque o Geert Wilders na Holanda perdeu a eleição. A Marine Le Pen pode perder aqui na França, né? O AfD não deve ganhar na Alemanha. Acredita-se que a Angela Merkel vai ter mais um mandato. Apesar de
a Angela Merkel nunca ter sofrido tantas críticas. Tantas críticas e a sua popularidade está tão baixa. Porque né? é uma das maiores defensoras da manutenção da entrada. Antes era irrestrita, né? No começo era uma entrada irrestrita de imigrantes. Agora, por conta da pressão de outras conservadoras, ela adota uma postura até um pouco mais, né? Sim, porque ela sabe uma coisa estrutural, Gabriel, que é o seguinte: a Europa sem imigrante ela não sobrevive economicamente. Gente, existe um déficit no crescimento populacional. A média de filhos na Alemanha é de meio filho por casal, pô. Nasce um cotoco? Não, não nasce meia criança. É porque para cada casal que tem um filho, tem outro que não tem. Só que para você poder manter a população estável, tem que ter pelo menos 2 filhos. Se tu tem meio, a tendência é diminuição. Como é que você compõe uma PEA? Como é que você tem trabalhadores, consumidores, pagadores de impostos? Você precisa de gente. A Merkel sabe disso, ela é uma líder pragmática. Só que você percebe que o discurso ufanista, nacionalista, ultra-radical da extrema-direita tem muito mais corpo, muito mais popularidade. Você explicar tecnicamente, olha só, pessoal, precisamos de imigrante, que a gente precisa disso, isso não soa bem no discurso político. Quando o cara fala da bandeira, da pátria, da exclusão do estranho, a exclusão do usurpador, a aceitação da superioridade, da grandeza daquela população, pô, isso mexe com os brilhos. A questão que lá atrás os nazistas e os fascistas fizeram com o romantismo, com o idealismo. Isso. Você idealiza, você vende para a população, para aquele povo que está passando por uma situação ali de medo e o de conceito instabilidade forte, né? E esse discurso começa a ser um discurso que, né, dá ao indivíduo aquela capacidade de autoconfiança, né? De acreditar que sim, agora é possível. Coisa que a gente enxergava lá atrás. Enquanto o Thiago estava falando, me chamou a atenção uma coisa que eu acho muito importante. São partidos que surgem em contextos diferentes, mas que ganham projeção no mesmo momento. Então não significa que é um partido... eles já estão ali latentes, né? No momento que você tem uma brecha, eles fluem, né? O que aconteceu justamente na década de 30. Exatamente. Né? Abriu-se a possibilidade para que discursos autoritários, preconceituosos, né, tivessem espaço, ganhassem espaço. E eu acho que o grande exemplo que a gente pode dar justamente de todos esses que a gente apresenta é justamente na França. Sim. Eu acho que a França é um bom exemplo que a gente pode apresentar aqui de que realmente esse modelo, de que esse projeto, e a Marine Le Pen, inclusive, eu acho que ela ganhou até mais confiança com a vitória do Trump. Claro. Apesar, eu acho interessante pontuar isso, que também são discursos que podem ser parecidos, mas que são indivíduos com características completamente... Marine Le Pen é uma política, né? Uma pessoa séria, que pode ter... Você pode questionar o posicionamento dela, mas é uma pessoa que foi forjada no mundo político, diferente do Trump, que é um oportunista, é um bufão, é um fanfarrão, uma pessoa que é um oportunista, que dentro de um momento de muita instabilidade estadunidense conseguiu ali uma notoriedade com um discurso fácil, né? Que segue uma linha do ultranacionalismo meio descerebrado, digamos assim, né? Meio sem sentido, né? Inclusive a gente pode falar que a França é um caso muito sui generis, porque o opositor a ela também não é um cara que é um cara criado na política, né? Sim. O Macron é um cara que foi ali, também apareceu nesse momento, foi ministro da economia, inclusive do Hollande, né? Que se diz um cara centrista. Que é de direita, é banqueiro. A gente tem que entender que não é uma proposta à esquerda, né? Na verdade, são tons de cinza diferentes. Mas aí é um conceito que eu até li, que eu achei muito interessante, são considerados outsiders, né? Caras que não são ali do meio político e que participam, né? Galera, e aí nós temos, né, ainda pano pra manga pra falar da possível saída da França, né, do Frexit, que vai ser uma aula futura aqui no X da Atualidade, né? Nosso tempo está acabando, infelizmente, né? Queria agradecer ao professor Gabriel Mendes pela presença, né, ilustre, né, e brilhante no nosso quadro prestigioso. Queremos que você continue conosco, tá, pessoal? No YouTube, no Facebook, sempre assistindo os ao vivo conosco às segundas-feiras e às quartas-feiras, conferindo uma aula editada novinha no nosso canal do YouTube. Um beijo, pessoal. Valeu, galera. Excelsior, sempre busque o seu limite, sempre busque excelência e um forte abraço. Valeu.